Olá, hoje nós vamos abordar a última parte da cinética química, onde trabalharemos o efeito da temperatura na velocidade da reação. Exploraremos diretamente a equação de Arrhenius e alguns exemplos e aplicações. O que é a equação de Arrhenius? A equação de Arrhenius é aquela equação que descreve qual é o efeito da temperatura na velocidade de uma reação. Na verdade, ela mostra qual é o efeito da temperatura na constante cinética da reação. Aqui nós expressamos a constante cinética como o produto de dois termos. Um que é o chamado fator pré-exponencial e o outro que é um termo envolvendo o conceito de energia de ativação. Então aqui o fator pré-exponencial e energia de ativação. Para que nós possamos ter ideia do quanto que representa o efeito da temperatura e da energia de ativação na equação de Arrhenius, vamos pegar um exemplo numérico, onde aqui então, para essa equação aqui, com as constantes dadas na tabela, com fatores pré-exponenciais da tabela e energias de ativação dadas na tabela, nós podemos calcular aqui a constante cinética prevista para essa equação. Calculando, nós encontraremos os valores 3,9 vezes 10 na menos 6, 7,7 vezes 10 na menos 6, 1,5 vezes 10 na menos 23, 3,0 vezes 10 na menos 23, na temperatura de 27 graus Celsius. Podemos repetir também esse cálculo para a temperatura de 37 graus Celsius. Nós vamos ver que as constantes cinéticas se tornaram maiores com o tempo, ou seja, sempre há um aumento da velocidade da reação com o tempo. Ok? Muito bem. O efeito ele é mais fácil de ser entendido quando nós analisarmos, por exemplo, o que representam essas constantes cinéticas aqui em termos de, por exemplo, tempo de meia-vida. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é uma cinética de primeira ordem, que nós calculemos o tempo de meia-vida através da expressão que nós já abordamos, que é tempo de meia-vida, o logaritmo de 2 sobre a constante cinética. Fazendo o cálculo do logaritmo de 2 sobre as constantes cinéticas constantes na tabela, nós encontramos os tempos de meia-vida em segundos, de 1,8 vezes 10 na 5, 8,9 vezes 10 na 4, 4,6 vezes 10 na 22, 2,3 vezes 10 na 22 segundos. Mas o que significa isso na prática? Na prática, isso significa que, dividindo então por 60 para dar em minutos, novamente por 60 para dar em horas e por 24 para dar em dias, nós temos aqui que isso significa cerca de 2 dias, isso aqui cerca de 1 dia, ou seja, uma reação com essas características de energia de ativação e de fator pré-exponencial terá um tempo de meia-vida de em torno de 1 dia ou 2 dias, dependendo aqui do fator pré-exponencial. Porém, com esses mesmos fatores pré-exponenciais alterando a energia de ativação de 100 para 200, ou seja, o dobro da energia de ativação, o tempo de meia-vida característico cresceu brutalmente, ou seja, 1,5 vezes 10 na 15 anos. Isso significa a possibilidade de que a reação seja, por exemplo, factível num dia, em 2 dias, versus a impossibilidade da reação, porque isso é maior do que a idade do universo. Aqui nós temos uma representação da constante cinética em função da temperatura, na verdade o plot linear, porque a constante é A ena menos energia de ativação sobre RT, a representação gráfica mais adequada é o logaritmo natural da constante, é o logaritmo natural de A menos energia de ativação sobre RT, de onde nós podemos deduzir que uma representação gráfica do logaritmo da constante versus o inverso da temperatura representará uma linha reta, cuja inclinação vai me propiciar o cálculo da energia de ativação, ou seja, a inclinação é menos energia de ativação sobre R. Nós podemos aplicar concretamente a equação de Arrhenius de duas maneiras diferentes. Uma delas é através da equação propriamente, ou seja, nós escolhemos dois pontos de apoio, um ponto de apoio na temperatura T1, um ponto de apoio na temperatura T2, e dizemos então que o logaritmo de K2 sobre K1 é o ln de A ena menos A
ln de A menos energia de ativação sobre a RT1, menos ln de A menos energia de ativação sobre a RT2, o que rearranjado resulta nessa equação, menos EA sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, ou seja, através da aplicação dessa equação, nós podemos, por exemplo, deduzir a energia de ativação e, de posse dessa, nós podemos também determinar a constante cinética em qualquer temperatura que nós queiramos. Outra possibilidade é, pura e simplesmente, fazer o gráfico e, através da análise do gráfico, diretamente interpolar ou extrapolar os pontos adequados que nós queiramos determinar. Em alguns casos, a energia de ativação pode depender da temperatura. Como a gente vê nesse caso aqui, a representação gráfica do logaritmo da constante versus o inverso da temperatura não resulta numa linha reta, e sim em dois regimes lineares, um regime linear aqui em vermelho e um regime linear aqui em azul. Como isso aqui é a representação do inverso da temperatura, baixos valores de inverso de temperatura significa altas temperaturas. Altos valores de inverso de temperatura significa baixas temperaturas. A energia de ativação efetiva está relacionada à inclinação desse gráfico, ou seja, a derivada de ln de K em relação a 1 sobre T. Essa, então, é a energia de ativação a altas temperaturas, e essa aqui representa a energia de ativação a baixas temperaturas. Essa inclinação aqui é mais suave do que essa, significando, então, que a energia de ativação a baixas temperaturas é maior do que a energia de ativação a altas temperaturas nesse caso. Alguns exemplos e aplicações. Um dos exemplos mais importantes é o chamado ensaio cinético acelerado. Vamos imaginar o seguinte: uma determinada substância sofre decomposição segundo uma cinética de primeira ordem. Os tempos de meia-vida determinados a 95 graus Celsius e 85 graus Celsius foram 15,4 minutos e 57,8 minutos, respectivamente. A partir desses dados, calcule a energia de ativação e, supondo que essa permaneça constante, independente da temperatura, estime o tempo de meia-vida a 25 graus Celsius. Ou seja, são fornecidos tempos experimentalmente determinados de meia-vida em duas temperaturas elevadas, 95 graus Celsius e 85 graus Celsius. Ambos os tempos de meia-vida estão dentro de faixas experimentalmente factíveis e, com base nisso, supondo que a energia de ativação não se altere, ou seja, que permaneça a mesma reta em toda a faixa de temperatura, nós podemos estimar o tempo de meia-vida a 25 graus Celsius, na temperatura ambiente, portanto. A temperatura de 85 graus Celsius corresponde a 358 Kelvin, 95 graus Celsius a 368 Kelvin. O tempo de meia-vida nos permite calcular a constante cinética na temperatura T1 e a constante cinética na temperatura T2. Então, nós temos K1, K2, T1 e T2. Esses resultados aqui são colocados na equação. ln de K2 sobre K1 é menos energia de ativação sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, resultando nessa expressão aqui. Isso aqui nos permite calcular a energia de ativação. A energia de ativação obtida dessa maneira é de 144,77 kJ por mol. De posse dessa energia de ativação, nós podemos utilizar a mesma equação para calcular o tempo de meia-vida na temperatura de 25 graus Celsius. Como é que nós fazemos isso? Nós então dizemos que K1 é a temperatura de 358. Desculpe, K1 é 2,0 vezes 10 a menos 4 na temperatura T1 de 358. K2 é a nossa incógnita na temperatura T2, que aqui é 298. Nós vamos utilizar esse valor de energia de ativação aqui nessa equação, cuidando muito a unidade, e com isso nós conseguimos estimar a constante K2, que vai ser 1,12 vezes 10 na menos 8 segundos na menos 1. Isso leva a um tempo de meia-vida de 6 vezes 10 na 7 segundos, que corresponde a cerca de 2 anos. Isso aqui é extremamente importante na determinação, por exemplo, do prazo de validade de fármacos, porque quando o prazo de prateleira indica algo como 2 anos, por exemplo, na temperatura ambiente, é extremamente complicado fazer uma experiência explícita
esperando 2 anos para ver a decomposição da espécie. Normalmente se faz então um ensaio acelerado a temperaturas mais elevadas, estimando qual é o tempo necessário para a decomposição e extrapolando esse tempo de decomposição então, para a temperatura ambiente através de uma metodologia que nem a que é descrita aqui.